E aí, estava lendo aqui Ruptura, escrito por um coletivo, Centelha, e eu fiz algumas ligações com as leituras que eu venho feito aqui, em especial a última leitura sobre o julgamento da Christiane F. Eu trouxe aqui a culpabilização que está explícita em cima ali da Christiane, né? Uma adolescente de 15 anos que passou por um processo violento de prostituição. A gente pode pensar uma garota de 14 anos que acaba se expondo à prostituição. Ela está, de alguma forma, se violentando também, né? E essas marcas ficam permanentes, podem ficar permanentes. A gente pensou sobre essa culpabilização, sobre essa ideia do sujeito que faz uso de drogas, né? A ideia do sujeito perigoso, do sujeito endemoniado, talvez, né? E a gente tem falado aqui sobre o que a gente pode oferecer às crianças e aos jovens, né? Responsabilidade nossa. A gente tem que reconhecer, precisa reconhecer o que a gente tem a oferecer, né? Como a gente trata esses jovens, inclusive os jovens considerados marginais, né? Daí aqui relendo esse livro, eu tenho lido e relido esse livro já há algum tempo, né? É um livro bem interessante, né? O nome dele é Ruptura e a capa dele é rasgada assim, né? Simbolizando uma ruptura, né? Fala de muitas rupturas. Um livro ousado, um livro que eu entendo talvez mais próximo do anarquismo, né? De uma extrema esquerda, radical. Traz ideias muito interessantes, né? A gente precisa de alguma forma ler, tentar entender o que está sendo dito e não se deixar levar aí por ideias talvez equivocadas sobre sistemas políticos, né? Então, pensando aí essa questão da juventude, né? Da culpabilização da juventude, criminalização da juventude, eu vou trazer aqui para o nosso contexto brasileiro. Tem uma história aqui que talvez, muito provavelmente, e infelizmente vocês conhecem, né? Uma história trágica, brutal, violenta. Vamos lá, vamos à leitura. Página 62, Ruptura, Centelha. Em novembro de 2003, não, desculpa, antes de tudo, tem um título aqui. A juventude é um esporte de combate. Em novembro de 2003, 4 adultos e um jovem de 16 anos sequestraram e assassinaram um casal de estudantes que acampava em um sítio em Bugaçu, na Grande São Paulo. Condenado por assassinato e estupro, o mais jovem do grupo, conhecido como Champinha, foi internado na FEBEM, enquanto os demais criminosos foram encarcerados. O fato teve grande repercussão na mídia e deu gás ao velho debate acerca da redução da maioridade penal. Poucos dias depois do crime, Bolsonaro concedeu uma entrevista na Câmara dos Deputados, aproveitando a oportunidade para reafirmar os ideais da linha dura contra menores infratores. Logo ao lado, era ponto ali, né? Vamos lá, aproveitando a oportunidade para reafirmar os ideais da linha dura contra menores infratores. Logo ao lado, a deputada Maria do Rosário também conversava com jornalistas a respeito do caso Champinha, mas posicionava-se contrária à proposta de redução da maioridade penal. O resultado foi o bate-boca entre ambos, em que Bolsonaro xinga a parlamentar de vagabunda e diz que não a estupraria porque ela não merece. Acho que vocês já viram esse vídeo, né? Uma das coisas aqui, né? Vamos lá, vamos aos comentários, não dá para ler seguido.
Porque vai para tanto lugar isso aqui, né? Vamos lá. Não dá para passar em branco isso. A gente tem que falar também, né? Que é essa violência, né, contra a mulher, essa fala violenta, né? Num país onde a violência contra a mulher é absurda, né? A gente vê os números aí, você vê esses jornais até sensacionalistas, é recorrente, né? Marido, namorado, ex-namorado, ex-marido, ficante. É um homem sempre matando a mulher por alguma razão, estuprando. E por alguma razão, né? A gente sabe aí que tem uma relação de poder, essa ideia do macho, da fêmea, né? Tem aí a nossa estrutura misógina, né? A gente precisa falar aqui, a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar sem dúvida, inclusive, no que cabe a mim também, como homem, pretendo aqui trazer de guri a cabra macho, Masculinidades no Brasil, um livro organizado pelo Márcio Caetano e pelo Paulo Melgaço da Silva da Vida, olha só, da Silva Júnior, né? São os organizadores aqui desse livro de Guria Cabra Macho. Reúne muitos artigos de muitas áreas de saberes. Tem artigo de educador físico, tem artigo de psicólogo. Eu vou trazer aqui, muito interessante para a gente pensar nossas masculinidades. A gente está falando aqui de uma masculinidade de um sujeito que representou aí uma ideia de masculinidade hegemônica. Né? A gente pega o discurso do Bolsonaro, essa fala aqui, né? Enfim, é muito importante a gente sempre reforçar que a violência também é discursiva, né? Já foi muito criticado, muita gente me achando chato mesmo, porque por eu sempre questionar e pegar essa questão do discurso que é dito, né? Os significantes das palavras. Não tem como eu não me atentar a isso, né? Eu sendo psicólogo barra psicanalista em formação. Porque a violência, ela tá no discurso, tá nas narrativas. E às vezes não, o que pega mesmo no discurso não é o que você diz de fato, mas o efeito que ele causa, sabe? E quando um cara poderoso, né, como esse, não é tão mais poderoso, felizmente, ele diz isso. E não existe nenhum tipo de punição, talvez, não sei, né, de repúdio, né? Quando isso é aceito, a gente está legitimando uma violência, né? A gente está legitimando e, de fato, assim, não tem como a gente dissociar as ações das palavras, né? As palavras elas vão se repetindo na cultura, as palavras elas vão atravessando as relações, vão atravessando os lugares, os ambientes, as instituições e em algum momento acontece pior, né? Tem como você não se responsabilizar em como você pensa e se posiciona diante de questões como feminicídio, né? Enfim, né? É importante a gente colocar essa questão porque aqui o Bolsonaro ele era um defensor aí da redução da maioridade penal. Do mesmo modo aí ele vai cometendo um ato de violência discursiva, né? Vamos lá. Vamos pensar aqui. O capitão, até então um desconhecido representante parlamentar das milícias e dos porões da ditadura,
Passou a frequentar programas humorísticos e sensacionalistas. A figura do menor infrator, presente nesse momento em que Bolsonaro despontou na cena política, nunca saiu do centro do seu discurso. Era aí centralizada essa figura, né? Era como o Bolsonaro vendia, aquele que vai reduzir a maioridade penal para prender essa molecada aí, esses pivetes, esses vagabundos, como dizem, né? Vamos lá, vamos construindo aqui o pensamento, né? Tentar construir pelo menos. A demagogia de Bolsonaro e da Atenas dá a entender que existe uma taxa alarmante de crimes violentos cometidos por jovens. A gritaria esconde o fato de que nem um sexto dos atos infracionais cometidos por menores de 18 anos são contra a pessoa: homicídio, latrocínio, estupro ou lesão corporal. A função desse tipo de fala é antes desumanizar uma parcela da juventude, a ponto de tornar esses jovens matáveis. Olha só, não por acaso o número de jovens assassinados subiu 37% entre 2007 e 2017. Vejam bem, né? A gente está falando aqui de muitas questões socioculturais, né? A gente está falando de racismo, né? De classismo, e a gente está falando de uma ideia de higienizar a cidade, a sociedade, né? Jovens matáveis. Pensem comigo, pense aí. Quem será que são esses jovens matáveis? Aqueles que, se morrer, talvez não vai causar tanta comoção, pelo contrário, pode ser até aplaudido pela cultura, pelo senso comum, né? Pelas pessoas de bem. Pois é, a repetição de crimes cometidos por jovens ressoa no medo das classes dominantes e média de que a barragem que os separa dos marginalizados finalmente rompa. Essa barragem nem sempre ela é só simbólica, né? Tem um livro do Christian Dunker, inclusive, que ele trata disso, né? No mal-estar, sofrimento e sintoma. Ele fala da lógica de condomínio, né? A lógica do eles e nós, né? Um muro que divide classes, um muro que fala de um medo, e muitas vezes um medo causado por um pânico moral por caras como Bolsonaro, como Datena, como Siqueira Júnior, um cara asqueroso, um cara deplorável o que ele faz. Então, e são esses caras que vão mobilizando a opinião pública, né? Não tem como não comentar isso. É deplorável, mas inclusive esse cara, esse Siqueira Júnior, ele já vi, né? Ele trata assim quando algum criminoso morre, né? Algum bandido lá morre, tem uma comemoração lá no estúdio dele. Tem um CPF, né? Ele fala CPF cancelado. Vejam bem o discurso, né? O cara ele resume um ser humano a um CPF, né? O CPF está ligado ao consumo, né? Ao seu nome no mercado, né? Então, assim, uma desumanização de fato. Algumas pessoas são consideradas matáveis, inclusive por pessoas que se consideram cidadãos de bem, né? Que vão tomar para si essa ideia, né? Então é muita baixaria, né? É uma baixaria que tem um reflexo social que é evidente, né? É evidente. Basta ter agora pensamento crítico para tentar entender tudo isso, né? Enfim, né? Fiz aí
parênteses grandes, mas vamos lá, vamos tentar acabar aqui, pelo menos uma primeira parte. Tem algumas coisas aqui para se falar. Né? Nos sonhos atormentados da população do lado de cá da exclusão, o marginal, de menor, está sempre prestes a aparecer com seu fuzil nas costas ou a apedrejar a vidraça de um banco. Esse inimigo interno é poderoso. Além de serem numericamente superiores, esses de menor seriam favorecidos por um sistema corrupto que faria deles os campeões da impunidade em um país assolado por bandidos. O que a gente vê na realidade é meio que o contrário. Né? Ou esses jovens são mortos, muitos nem relacionados com crime de fato, ou a gente tem também algo muito, infelizmente, muito presente aí, e um dos reflexos da guerra às drogas, que são jovens periféricos, usuários de drogas que são presos como traficantes, né? Pois é, né? Olha só como a gente vai indo para uns lugares aí espinhosos, né? Mas é a nossa sociedade, nosso mundo, né? Isso está acontecendo agora, né? Isso aqui não é especulação, infelizmente, né? Mas aí também para a gente pensar o que é a guerra às drogas, né? Quem é que está sendo exterminado nessa guerra às drogas? Está servindo a quem, né? Pois é, fica aí o pensamento. Plantar uma sementinha, né? Pois é, né? Daí a revolta contra aqueles que defendem bandidos e não deixam a polícia fazer seu trabalho, ou seja, cumprir a tarefa da gestão exterminadora dos sobrantes. O alarmismo sobre jovens assassinos não apela à lei, mas à transgressão pela força de repressão. É olho por olho, dente por dente, e ainda por cima de maneira preventiva. De preferência, a polícia deve matar os potenciais assassinos antes mesmo que eles ajam. É bastante evidente que o apelo anti-crime não é um apelo à aplicação rigorosa da lei, mas uma demanda por um tipo específico de crime. Há um setor da população que deseja ardentemente que os agentes da lei tenham maior segurança jurídica para matar. Para eles, já que vivem em guerra contra a própria população, melhor seria se um juiz suspendesse o direito para que a morte se produzisse sem imprevistos. Vocês já devem ter ouvido por aí, escutado algo que se assemelha a essa ideia de alguém considerada, mas fulano é trabalhador, fulano é pai de família. Quando falam isso eu penso, pô, grande bosta. Tem muito pai de família, muito trabalhador, que faz muita merda, que contribui para muita merda, né? Quero fechar o vídeo aqui. Ele toca aqui, né? Eles, porque é um livro escrito em conjunto, um coletivo. Daí a revolta contra aqueles que defendem bandidos e não deixam a polícia fazer o seu trabalho. Isso que eu estou falando aqui pode ser interpretado como isso, né? Você pode estar defendendo o bandido então. Daí a gente volta para aquela ideia que eu já falei aqui em algum momento sobre esse pensamento binário, essa coisa que sente, né? Ou você defende bandido ou você não defende. Não é assim que funciona. Quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está tentando garantir, né, que o poder, o Estado, as instituições não cometam crimes contra nós. Isso pode acontecer com qualquer um. Hoje não é você, mas pode ser você amanhã.
né? Você pode cruzar com um policial aí, virado no giraia, e você pode estar inocente. É um sorteio, então a gente tem que garantir. E não é só por isso, né? Eu dei um exemplo bem simplista aqui, mas é para as pessoas entenderem que pode acontecer com qualquer um. A gente não pode permitir que aconteça isso, né? A gente teve aí a ditadura militar, que hoje, até hoje, né? Até hoje, não se tem um reconhecimento devido do que aconteceu, né? Houve anistia dos torturadores. Esses torturadores não foram punidos por crimes absurdos, cruéis que eles cometeram. Crimes de tortura, né? Por isso que hoje no Brasil talvez ainda passe talvez quase batido o assassinato de uma pessoa, né? Dentro de um camburão, uma câmara de gás. É muito sério, né? Crianças mortas, né? A gente pode citar aí Agatha, um nome que me vem à mente, mas não só, né? Então é muito... Isso aqui... É claro que eu já fui chamado de... Já fui chamado de como que é? De esquerdopata. Né? Uma bobagem. Eu sou humanista, né? Sou psicólogo, sou psicanalista, informação, mas eu sou humanista. Eu aposto no humano. Isso não quer dizer que eu considero o humano bonzinho. Pelo contrário, eu sei que nós humanos... A gente falou já disso aqui, em outros momentos, várias vezes. Do quanto humano ele pode ser violento. De que algo em nós, que é da natureza, talvez, que faz parte da nossa natureza, que precisa ser contido. Daí vem a civilização, as leis, mas tem umas distorções das leis, né? A gente está vendo aqui. A gente procura transgredir a lei, mas de forma da arte, na forma da escrita, na forma do trabalho, enfim. Mas há situações e há instituições e há lógicas que permitem que se transgrida a lei por forma da violência de Estado, né? Enfim, né? A gente vai terminar aqui essa conclusão em outro vídeo. Essa história aqui também do Champinha, né? Eu acho que só cita aqui para deslocar, para localizar, né, ali a ascensão do Bolsonaro, ascensão diante de uma fala, de um discurso completamente misógino, né? Não se fala que você vai estuprar alguém, muito menos colocando se a pessoa merece ou não. Ninguém merece. Ninguém merece. Aí que tá, não se fala isso. Enfim, né? Vamos tirar algumas ideias daqui. Espero vocês na próxima.